existe uma metodologia, existe uma forma que torna mais fácil esse processo e que torna ele mais eficiente. Mais fácil para eu aprender, para eu executar, e mais eficiente porque vai gerar um impacto maior dentro da empresa, na minha carreira e na própria empresa em que eu estou trabalhando. Olá, sejam todos bem-vindos à nossa 7ª live de aquecimento para a Semana da Automação Fiscal. Nessa série de 10 episódios, nós vamos te mostrar atalhos e obstáculos que vão te ajudar a transformar problemas da área fiscal e tributária em soluções automatizadas. Eu me chamo Sandro Moreno, sou o professor Marcos Amorim. E na live de hoje nós vamos tratar do seguinte assunto: qual a forma mais eficiente de construir uma automação fiscal, Marcos? E aí, cara? Perfeito. Bom, a forma mais eficiente que eu conheço é através de um método, né? Então, normalmente, quando a gente pensa na área de tecnologia, principalmente em termos de programação, a gente imagina que é simplesmente eu decorar um bocado de código e eu vou conseguir resolver os problemas que eu tenho no meu dia a dia. É simplesmente uma questão de decorar informações. E acredito que isso venha muito da nossa história lá com a escola, em que a gente decorava os assuntos, né, para fazer a prova e depois a gente não lembrava mais. Então a gente continua levando a vida como se a gente fosse fazer uma prova para tirar uma nota. E não é assim, não é a forma mais eficiente, não é a forma mais eficaz, né? E não é simplesmente, eu sei fazer isso para colocar no meu currículo. Então é algo que é muito mais profundo. É uma ferramenta, na minha visão, não uma ferramenta para eu mostrar no meu currículo que eu sei fazer a coisa. Eu fiz o curso, eu estive presente no curso. É uma ferramenta de alavancagem de carreira profissional, inclusive, né, na minha concepção. Então, existe uma metodologia, existe uma forma que torna mais fácil esse processo e que torna ele mais eficiente. Mais fácil para eu aprender, para eu executar, e mais eficiente porque vai gerar um impacto maior dentro da empresa, na minha carreira e na própria empresa em que eu estou trabalhando. Vou gerar resultados para essa empresa. Legal. E quando surgiu essa ideia do método? Porque me parece que nem sempre foi assim, cara. Né? Perfeito, exatamente. Bom, essa ideia surgiu quando eu comecei, assim como a maioria das pessoas, eu achava que era simplesmente uma questão de saber um monte de código. Então, o que é que eu fiz? Eu reuni, inclusive, acho que até um pouquinho antes disso é importante eu falar. Quando eu comecei na área fiscal, lá em 2010, eu era estagiário e meu trabalho era lançar nota. E aí eu fui tendo aqueles perrenguezinhos, né? Os probleminhas lá de lançar nota, de gastar muito tempo. Meu trabalho, pra você ter uma ideia, era das 9 da manhã até 4 da tarde e lançar nota fiscal. E na minha época não era... Tinha uma época que tinha um leitor de código de barras para você lançar nota no sistema, né? Peguei essa época também. Hoje em dia se importa tudo via XML. Mas na minha época ainda tinha nota fiscal manual, talãozinho assim, nota que a gente chamava de D1, que era manuscrito. Então você tinha que primeiro adivinhar o que a pessoa tinha escrito ali para poder lançar isso dentro do sistema. Então eu vim desse background aí. E nesse processo eu fui descobrindo que eu poderia utilizar a automação fiscal para agilizar o meu trabalho, o meu processo do dia a dia. E como é que foi minha trajetória? Basicamente, eu pensava o seguinte, cara, quanto mais eu souber sobre programação, sobre automação, melhor. Então eu comecei a estudar tudo que eu via pela frente para poder acumular conhecimento e informação para resolver os meus problemas do dia a dia. Além de gostar também, é muito difícil de uma pessoa chegar, não, eu estou aqui para aprender automação, detesto automação, mas estou aqui para aprender porque eu tenho que aprender esse negócio. É muito difícil. Se essa pessoa estiver aqui, não vai durar. Né? Então tem que ter uma certa afinidade com a coisa também, não tem jeito. Mas eu fui nesse caminho. Então eu saí literalmente atirando para todos os lados, aprendi muita coisa legal, né? Mas muita coisa também inócua para a área fiscal e tributária em si. Então, chegou um momento, eu fui desenvolvendo essas habilidades e eu ensinava para as pessoas SPED, basicamente. Curso lá de SPED fiscal. Eu ensinava registro a registro e tal. E eu sempre tinha lá umas automaçõezinhas, umas planilhas que eu dava para os alunos para agilizar a análise do SPED, o cruzamento das notas fiscais com o SPED fiscal. Então, tinha essas ferramentinhas lá. E um desses alunos entrou em contato comigo querendo que eu ajudasse ele numa situação, um problema lá, de uma planilha que ele tinha construído para calcular as antecipações do ICMS. Beleza, eu já tinha resolvido esse problema. E aí eu fui lá, mostrei para ele onde é que estava o problema, como que resolvi o problema, mostrei a solução que eu já tinha desenvolvido. E ele me perguntou, cara, por que você não ensina isso para as pessoas? E, eu inclusive tenho procurado há algum tempo pessoas que ensinem
programação, né, do contexto da área fiscal tributária, mas eu nunca achei ninguém. E aí, quando ele falou isso, deu estalo. Eu falei, cara, massa, eu sempre quis fazer isso, né? Quando eu vim para a internet, para o YouTube, eu queria ensinar sobre Excel para as pessoas. Só que eu não queria ser mais uma pessoa ensinando Excel dentro de uma porrada de gente que tem por aí. Até porque muitas das coisas que eu aprendi com essas pessoas que estão no YouTube. E aí, eu abortei isso, porque eu vi que não tinha ninguém ensinando sobre SPED, e vou ensinar SPED. Só que, quando ele me trouxe isso, eu falei, pô, é verdade, tem muita gente ensinando sobre Excel, sobre VBA, né? Mas tem muito pouca gente, ou não tem ninguém, na verdade, até hoje não tem ninguém, ensinando como usar, eu chamo hoje de automação fiscal, que é o termo que eu escolhi, mas na prática é programação aplicada à área fiscal tributária. E aí, eu decidi entrar por esse caminho. Comecei a ensinar para as pessoas sobre como utilizar essas ferramentas, né, do Excel para transformar os problemas da área fiscal tributária em soluções automatizadas. Beleza. A coisa foi se desenrolando. Qual foi a primeira coisa que eu fiz? Vou fazer um curso. Por quê? Tudo que eu aprendi até hoje me trouxe até aqui, me ajudou a resolver os problemas que eu tinha aqui no meu trabalho, no meu dia a dia. Então, se eu ensinar para as pessoas tudo aquilo que eu sei, elas vão conseguir resolver os mesmos problemas que eu consigo resolver. Esse era o raciocínio. Beleza. Fui lá, fiz um curso de 40 horas, absolutamente tudo que eu sabia sobre VBA, sobre programação, coloquei naquele curso, e aí comecei a vender o curso. Ela começou a entrar, começou a fazer o treinamento e tal, e acharam legal, aquela coisa toda, só que eu sempre, a minha métrica nunca foi, tipo, quantas pessoas fizeram o curso, sempre foi quantas pessoas chegaram no resultado, conseguiram aplicar o conhecimento. E eu tinha 0 alunos que tinham conseguido aplicar o conhecimento. E aquilo estava me incomodando. E eu comecei a investigar, né? A conversar com os alunos para entender por que eles não estavam chegando no resultado. E até que um dia eu entendi. Estou conversando com um deles, marcou uma live, e eu falei, cara, vamos lá. O que é que você gostaria de automatizar no seu trabalho? Eu quero automatizar o setor fiscal. Eu quero automatizar tudo. Né? E tudo é nada, né? Que tudo quer, nada tem. E quando ele me falou isso, me caiu a ficha. Não me caiu a ficha do que estava, tipo, do que eu tinha que ensinar para eles. Mas me caiu a ficha seguinte. Cara, eu achei que eu tinha ensinado tudo que eu sabia, mas na verdade não. Tem alguma coisa que eu sei que eu não ensinei para essa galera. E essa uma coisa que eu sei é o que me faz resolver os problemas. Então foi a primeira vez que eu saquei que automação fiscal, no nosso caso aqui, não se trata só de código. Não é só saber um monte de código que pronto, eu já sei fazer uma automação fiscal. Tem algo que vem antes disso e que é, na minha visão, mais importante do que você saber o código. E aí eu fui nessa busca, né? De tentar descobrir o que é que eu ficava falando, cara, o que é que eu sei que eu não ensinei para as pessoas. E aí eu comecei a investigar. E aí, eventualmente, eu descobri. Então, quando eu comecei lá, em 2010, 2012, eu comecei a intensificar mais ali em 2012, foi quando surgiu a obrigatoriedade do SPED, quando eu comecei a aprofundar mais. Então, lá de 2012 para cá, eu simplesmente saí atirando para todos os lados. Só que, dentro desse caos aí, de tudo que eu queria aprender, eu tinha objetivos. Então, tinha um problema que eu queria resolver. E eu focava em resolver aquele problema. Então, eu tinha, tipo, um momento de lazer, que era investigar o que era possível fazer com isso. E eu tinha os momentos de trabalho, que era, cara, tem esse problema para resolver, como é que eu resolvo isso? Aí eu lá pesquisava, e aí eu descobri, beleza. Só que, às vezes, é algo grande, é complexo de fazer. Então, eu dividi isso em etapas. Então, não era o método DMI, como eu ensino hoje, mas era assim, cara, para eu chegar aqui, eu preciso saber isso aqui, eu não sei isso. Aí eu ia pesquisar para descobrir o que era aquilo, como é que aquilo funcionava. Descobri, entendi, aprendi, legal. Qual é o próximo passo? Agora é esse. E aí eu ia de passo em passo até que eu conseguia resolver o problema. Então, basicamente, eu tinha uma certa organização intuitiva na minha cabeça. E quando eu voltei para revisitar isso, eu entendi o que estava rolando. Como foi que eu conseguia resolver os problemas? Basicamente, eu definia um problema, um objetivo, né? Que aí foi daí que surgiu o método de definir um problema. Aí o M é de mapear os passos. Então, eu preciso fazer o passo 1, 2, 3, 4. Naquela época era algo muito mais parecido com o objetivo e o próximo passo. Era o que eu fazia. Só que aí você vai refinando, né? Cara, se eu já começar a entender quais são todos os passos que eu vou dar,
Eu não vou precisar ficar toda hora voltando e revisitando o plano, né? Eu vou ficar perdido. Chega a hora que eu, cara, eu não sei para onde ir. Se eu souber já o caminho que eu vou fazer do início ao fim, vai ficar mais fácil de resolver o problema. E daí, eu substituí esse próximo passo por o mapeamento dos passos. E aí, beleza. Tem situações que você vai precisar ir nessa estratégia aí de objetivo, próximo passo. Quando que vai ser isso? Quando você nunca fez aquilo na sua vida. Então, nunca fiz, não sei para que lado vai. Eu não consigo nem imaginar como é que seria resolver isso. Mas eu sei qual é o próximo passo. Então, você vai, objetivo, próximo passo. Terminou aquele passo, você vai começar a enxergar. É tipo você dirigindo na estrada de noite. Você liga lá o farol, você enxerga, sei lá, 20 metros. Então, percorre 20 metros, vai aparecer mais 20 e assim você vai. Quando você já fez já resolveu aquele problema, ainda que de forma manual, aí você tem uma visão mais ampla. Aí você consegue usar o DMI, que é definir o problema, mapear os passos, e o I de implementar a solução, que é basicamente colocar a mão na massa. Então, qual é o problema? A maioria das pessoas, por que muitas vezes fica mais complexo do que precisa ser desenvolver a automação fiscal? Porque as pessoas começam no final. Quer começar no final? Eu quero entrar na internet e achar um vídeo que faça exatamente aquilo que eu preciso. Eu só copiar e colar. E, de preferência, que tenha um link lá para baixar a planilha só para usar. Então, esse é o pensamento padrão da maioria das pessoas. Quero pronto para usar. Beleza. Só que, como eu falei, essa, na minha visão, não é uma ferramenta de, não é um conhecimento inútil, sabe? Uma coisa que, eu vou pegar aqui e vou usar e depois eu nunca mais vou usar na minha vida. Não vai servir mais para nada. Tipo, eu lembro de quando eu fazia faculdade de engenharia de produção. Um dia a professora chegou na aula e falou assim: pessoal, seguinte, hoje o assunto é X. Eu não lembro do assunto. Esse assunto aqui, vocês nunca vão usar na vida de vocês. Mas eu tenho que dar porque está na meta do curso. Vamos lá. E aquilo me deixou muito revoltado. Porque eu falei, cara, vem pra cá, eu trabalho o dia inteiro. Eu chego aqui na faculdade de noite cansado, eu poderia estar em casa, eu poderia estar estudando alguma coisa que fosse mais útil para mim, para aprender uma coisa que eu nunca vou usar na minha vida, porque está na meta do curso. Aquilo me deixou muito revoltado. Né? E é como a gente vai levando a vida. A gente vai começando a absorver várias coisas inúteis, não leva a gente a lugar nenhum. Então, o objetivo do método DMI é justamente clarear esse caminho. Só vai ficar ali na sua frente o que for necessário, que você vai utilizar. Certo. E nesse processo de aprendizado que eu tive, eu não tinha essa clareza. Então, saia atirando para todos os lados. Resultado, eu fiz um treinamento bom, um canivete suíço, você aprende a fazer muita coisa ali. Só que ele era pouco eficiente para gerar resultados especificamente dentro da área fiscal e tributária. E aí, eu descobri o método do DMI, peguei um aluno, a gente fez uma live, está no YouTube essa live, aplicamos o método, ele pegou isso, levou para a empresa dele, conseguiu gerar resultado, né? Foi basicamente, ele pegou esse método, levou para a empresa, ele reduziu um trabalho que ele e mais 2 colegas faziam em 2 horas, ele sozinho fazendo em 5 minutos. Isso rendeu para ele, tinha 2 meses de empresa, rendeu para ele uma empresa que é um cargo específico para ele ocupar dentro da empresa. Enfim, essa é a história do método. Os alunos começaram a aplicar isso e começaram a ter resultado efetivo. Sim, agora, por que o método deu tão certo, cara? Ao que você atribui o método ter alavancado o processo de automação, cara? Pronto. Eu acho que o principal poder de usar esse método é a clareza. Então, ele deixa muito claro o que você precisa fazer e quando você precisa fazer. Porque quando eu defino um problema X, e aí eu defino o passo 1, 2, 3, 4, eu vou começar pelo passo 5? Não, eu vou começar pelo passo 1. Então, só o fato de ter clareza sobre o que eu preciso fazer já reduz o tempo de execução. Porque eu vou pular aquela parte que eu fico perdido, meu Deus, eu não sei como é que eu vou fazer, não sei para que lado vai. Isso gasta tempo, muito tempo muitas vezes, desperdiça muito tempo. Quando você tem um plano claro, a única coisa que resta fazer é executar. E muitas vezes as pessoas não fazem isso porque elas acham que planejar é perder tempo. Eu, inclusive, achava isso. Até que eu descobri esse método. E não, descobri o método, que massa, o método economiza tempo. Não. Foi a minha vivência, o meu dia a dia, que me mostrou isso. Exemplo, teve situações que eu peguei um projeto, por exemplo, que eu não sabia para que lado ia. Me pediram para fazer uma automação para gerar a DRCST, que é uma declaração de recuperação de CMS-ST lá no Paraná. E eu aceitei o projeto.
Só que passou um mês e eu não saí do lugar. Devolvi o dinheiro do cara, falei, cara, não vou conseguir fazer, e ficou por isso mesmo. E aí, um ano depois, chega outra pessoa e me pede exatamente o mesmo projeto. E aí, dessa vez, foi uma coisa mais tensa, porque tinha contrato, tinha prazo, se não cumprisse o prazo, tinha punição. Então, tinha uma série de coisas que eu precisava fazer para aquilo ali acontecer. Então, cara, tinha que levar a sério. E qual é a diferença? Antes, eu não tinha clareza sobre como que eu ia resolver aquele problema. Depois, esse um ano depois, foi justamente o período que a gente descobriu e começou a aplicar o método DMI. E foi completamente diferente. Eu consegui fazer, me deram um prazo de 30 dias, eu fiz acho que em 20 dias, ou foi em 10 dias o projeto. Porque eu sabia exatamente o que eu precisava fazer. E quando eu coloquei no papel, eu vi que era muito menos complicado do que eu achava que era. Então, além de dar essa clareza, ele dá um certo alívio. Porque quando você tem... Já aconteceu várias vezes isso com os meus alunos, né? Ele chega até mim e fala assim, professor, a gente tem aqui um processo de mentoria individual, né? Tem um plantão, toda semana a gente tem um plantão com os alunos. Então, chega lá quem quiser, dos alunos, e a gente vai lá e ajuda eles a resolver um problema específico. E tem um plantão individual também. Cara, marca o horário lá, ele chega, senta na minha frente e fala, ó, eu tô com esse problema e eu não sei nem como é que eu vou começar a resolver isso. Eu falo, beleza. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, DMI. E aí a gente começa. Cara, o que é que você quer fazer? Ah, X. Como que você já faz isso? Ah, hoje eu faço só de forma manual. Você gasta quanto tempo fazer isso? Ah, 3 dias. Beleza. Qual a primeira coisa que você faz? Aí ele começa. Depois, segunda, terceira, quarta. Aí a gente começa a perceber que aquele processo que o cara não tinha a menor noção de como é que ia fazer, ele consegue fazer em 5 passos e ele conhece todos os 5 passos. Cara, E aí, quando termina de fazer o planejamento, que isso demora 5, 10 minutos no máximo, o cara fala assim, caramba, eu já sei fazer agora. Entende? E às vezes, quando o cara teve uma vez foi interessante, porque a gente fez, tinha 8 passos esse, e tinha um problema no passo 6. E aí o aluno falou assim, cara, aí eu sei tudo, até o 5, o 6 eu não sei. Aí ele começou a ficar preocupado com o passo 6. Aí eu falei assim, mas peraí, cara, você já sabe fazer do 1 ao 5. Você não tem que se preocupar com o passo 6 agora. Você vai se preocupar com o passo de 1, primeiro com o passo 1. Depois, se você fizer 1, você se preocupa com 2. E só de você fazer esse processo, eu tenho certeza que quando chegar no passo 5, você já vai ter clareza de como é que você vai fazer no passo 6. E detalhe, você já sabe fazer isso aqui, cara. Só que tá com um nome diferente do que você conhece. Isso aqui é isso. Você sabe fazer isso? Não sei. Então pronto, é isso aqui que você vai fazer. Ah, tá. Então você vai fazer tudo aí. Então, assim, clareza. É absurdo o poder que tem quando você sabe exatamente o que você precisa fazer. Isso reduz o tempo que você vai gastar construindo automação. Mesmo que você não saiba. Cara, eu tenho 5 passos aqui, eu sei o passo 1, o 2, do 3 para frente eu não sei nada. Beleza, mas você sabe o que é que você precisa saber. Né? Sócrates falava antigamente que o primeiro passo em direção... Não sei se era Sócrates que falava, mas enfim, falam que é dele. O primeiro passo em direção ao conhecimento, à sabedoria, é consciência da própria ignorância. Então, só o fato de eu saber que eu não sei aquilo já me deixa presente para o fato de que eu preciso aprender isso e buscar aquilo. Mas, enfim, esse foi o método. De lá para cá, eu reformulei, né, esse método. Então, eu peguei aquele conteúdo lá de 40 horas e reduzi drasticamente o conteúdo, não só em horas, mas também em... não é uma qualidade, não. Conteúdo, tipo de conteúdo. O que é que eu descobri? Tinha 13 módulos falando sobre diversas coisas. São coisas muito legais, vão ajudar em diversas situações. Mas eu comecei a sacar o seguinte. Eu tenho situações específicas dentro da área fiscal e tributária que, se eu aprender apenas 4 coisas, daquelas 13 que eu tinha feito lá na primeira versão, tirei 4 coisas que, se eu soubesse, eu resolveria 95% dos problemas que eu tenho na área fiscal e tributária. Então, você reduz a quantidade de coisas que você precisa saber. Você precisa estudar. Ah, mas quanto mais coisa eu souber, é melhor? Depende. Se você aprende um bocado de coisa inútil, não vai servir de nada. Não é que seja, não entenda, não é que seja inútil os outros conhecimentos que ficaram pelo caminho. Mas, assim, eles representam menos de 5% dos problemas que eu vou me deparar. Talvez eu nunca me depare com aquele problema.
E eu estou me preparando para poder resolver um problema que talvez nunca vai existir. E aquilo que é o cerne, que é o centro dos problemas que eu tenho no meu dia a dia, e que vão ajudar a ter uma relação melhor com o meu trabalho, que vão ajudar a alavancar minha carreira, que vão ajudar a ter um posicionamento melhor dentro da empresa onde eu atuo, eu vou ignorar, que é a parte mais fácil. Então vamos inverter essa lógica. Vamos aprender primeiro o que precisa ser aprendido, feijão com arroz, e em cima disso, depois, se for necessário, eu vou buscar os outros 5%. Perfeito, cara. Então eu posso dizer que o grande desafio da automação fiscal e o que o torna ela morosa ou eficiente não é nem exatamente a técnica da automação, né, cara? Mas sim o planejamento e daí a necessidade da DMI. Exato. Poxa, e me diga uma coisa, resultados dos seus clientes, dos seus alunos, cara. Eu sei que foi um processo você começar a despertar para essa clareza. E no instante que você começou a aplicar, teve esse primeiro momento que você botou como cobaia um aluno seu e deu certo, como é que foi o desenvolvimento depois dos outros alunos? Eu não sei se os outros tiveram os mesmos resultados, como é que foi isso daí, cara? Bom, beleza. Sim, a gente começou a perceber resultados muito parecidos, né? E aí depende também do posicionamento de cada um. Por exemplo, tem uma aluna, Melissa Holtz, o nome dela, que ela é dona do escritório. Então, assim, qual foi o padrão que a gente percebeu em nível de carreira profissional? As 3 maiores queixas de quem atua na área fiscal tributária é trabalho muito, ganho pouco, não tem reconhecimento profissional. Quando você entende e aplica a automação fiscal no seu dia a dia de trabalho, você meio que reverte esses 3 problemas e transforma ele em 3 benefícios. Que é, você começa a trabalhar menos horas de execução braçal, né? Você começa a ter mais reconhecimento profissional e você começa a ter aumento de salário. Né? Seja na forma de uma promoção, né, de aumento de salário, da criação de um cargo específico para você atuar, da empresa abrir espaço para você oferecer seu serviço para os clientes da própria empresa, dentro do escritório de contabilidade, por exemplo. Então, tem várias coisas que vão acontecendo, mas a gente percebeu esse padrão, sempre dentro desses 3 benefícios. Claro que vai ter outros se a gente for buscar, mas os 3 mais fortes que a gente enxerga são esses. Então, trabalha menos, aumento de salário e reconhecimento profissional. Então, dentro disso, a gente tem lá uma aluna, Melissa Holtz, que é a dona do escritório. Então, assim, para ela, sendo a questão do aumento salarial, faz muito sentido para a dona do próprio negócio. O que é que faz sentido para ela? Aí a gente entra e fala sempre de 3 camadas, né, que a automação fiscal te ajuda a alavancar. Primeiro, seu trabalho pessoal, que é executar de forma mais rápida, mais prática e mais segura. Depois, a alavancagem de carreira, que é trabalhar menos, ganhar mais e reconhecimento profissional. E, por fim, o impacto na empresa, seja no seu negócio ou no negócio onde você atua, que é aumentar a receita, reduzir custo e reduzir risco. Então, no caso de uma pessoa que atua num escritório de contabilidade, você é o dono do escritório de contabilidade, o que é que você vai buscar? Aumentar a receita, reduzir custo e reduzir risco. Então, no caso dela, ela conseguiu transformar uma execução de 30 horas em menos de 2 minutos. Então, tinha um processo que ela gastava 30 horas para fazer e hoje ela consegue fazer em menos de 2 minutos porque ela desenvolveu uma automação para isso. O que é que isso representa para o negócio dela? Pô, isso pode representar, né, aumento de receita. Porque se eu consigo fazer o mesmo trabalho que demorava 30 horas em 2 minutos, eu consigo ter mais clientes sem necessariamente precisar contratar mais pessoas. Sem necessariamente estressar a minha equipe, sem necessariamente todo mundo precisar fazer hora extra. Então, eu consigo esse benefício. Reduzo o risco? Reduzo, porque se a pessoa está fazendo o trabalho de forma manual, ela corre o risco de errar. Se ela está fazendo hora extra, se ela está cansada, se ela trabalha até tarde. Então, o risco de aumentar, de errar, vai só aumentando. Então, também reduz o risco. E aumentar a receita, reduzir o custo e reduzir risco. Reduz o custo? Reduzo. Porque se eu consigo fazer o mesmo trabalho de 30 horas em 2 minutos, num primeiro momento, pode ser até que eu não consiga reduzir. Mas o que pode acontecer? Pô, eu consigo trazer mais clientes sem aumentar a minha equipe. Então, eu estou reduzindo o custo, Claro. né? Ao mesmo tempo que eu estou aumentando a receita. É mais escala com a mesma equipe. Exatamente. Então, no caso dela, esses benefícios. No caso de, pelo menos 4 alunos, se eu me lembrar aqui, que eu fiz entrevista com eles, né? Foi o Eduardo Laurentino, que trabalha no escritório de contabilidade, que ele conseguiu aumento de salário, conseguiu que a empresa ele fez o curso, a empresa fez questão de pagar o curso, ele já tinha quitado, inclusive.
Aí ele falou, não, cara, assim, isso aí que você trouxe pra gente foi tão valioso que eu quero pagar pelo curso que você fez. Né? Eu quero pagar pelo curso, quero pagar pelas automações que você desenvolveu pra gente e eu quero indicar o serviço para os nossos clientes. Então ele virou meio que um parceiro, né? Lá nesse escritório de Gatu. O Rafael Alves, que é o cara da Cobaia, né? Foi promovido ali em menos de 2 meses de empresa, porque tem um cargo específico para ele atuar também. Então o cara chega lá em 2 meses de empresa e já consegue um resultado com esse, é algo fantástico. Ele fala, pô, tem um colega meu que tem 5, 6 anos de empresa e, tipo, eu cheguei agora e já tem esse destaque aqui dentro por causa desse conhecimento que eles desenvolveram, né? Tem o Marcos Vinícius Pinariol, bem interessante o caso dele, porque ele trabalha numa empresa que faz recuperação tributária. E essa empresa tem um setor de TI, pessoas que fizeram programação, que desenvolvem automações para que os profissionais da área fiscal tributária utilizem. E tinha um problema específico lá dentro, já tinha 3 anos que o pessoal estava tentando resolver e não conseguia. E ele conseguiu resolver esse problema. Esse foi o primeiro projeto que ele fez, inclusive. Então ele pegou um projeto de 3 anos sem solução, de profissionais de programação, que não conseguiu resolver, e foi o projeto tipo, inicial dele. A primeira automação que ele construiu foi justamente isso aí. E aí ele mostra isso para a empresa, a primeira coisa que fazer duvidar dele, cara, você não resolveu isso. A gente tem uma equipe aqui de programadores, os caras não conseguiram resolver. Mas ele realmente resolveu. E aí, quando ele mostra isso para a equipe, prova por A mais B que ele resolveu, ele em 1 ano de empresa tem 2 aumentos, eu vou dizer 2,5, porque quando eu conversei com ele falou, cara, já, em 1 ano já tive 2 aumentos de salário e pelo visto está vindo a terceira para ele. Então provavelmente já chegou a terceira. Né? Isso dentro de um espaço de 1 ano. E fala, cara, hoje toda reunião que tem envolvendo programação, tecnologia, eu estou junto. E ele não é um programador, ele é profissional da área fiscal tributária que ajuda, inclusive, os profissionais de programação. Perfeito. E aí eu perguntei para ele, por que isso? Pô, porque o profissional de programação ele não entende da área fiscal tributária. E o cara da área fiscal tributária não consegue explicar para o cara de programação o que ele precisa. Então tem um buraco ali no meio, né? Então, quando ele vem, um cara que já tem muito conhecimento da área fiscal e aprende, como eu falei, 4 habilidades, né? Não precisa aprender muita coisa. Aprende 4 habilidades e ele consegue resolver um problema que em 3 anos a galera que estudou para desenvolver automações não consegue desenvolver. Por quê? Porque não entende, a gente volta para o método DMI. Não tem clareza sobre o que precisa fazer. Ô, Marcos, eu acho também um ponto importante em tudo que você está me falando, cara. E a gente está falando qual é a maneira mais eficiente de se aprender e executar a automação fiscal. Tem também o elemento do interesse da pessoa, né? Que eu imagino que tem muita gente que nos assiste que ainda continua pegado com a mesma percepção de seguir uma rotina tradicional na área fiscal, que cada vez está ficando mais volumosa, porque cada vez tem mais dados, né, cara? E essa questão do profissional mudar a sua mentalidade e entender que existe um mecanismo mais ágil, que ele mesmo pode construir, ele se tornar um profissional destacado, é algo ainda, é uma percepção que muita gente não tem. E eu acho que, inclusive, você tem alguns vídeos voltados para essa questão de percepção, de mentalidade. O que você poderia falar em relação a isso, cara? Porque eu não tenho dúvida, o interesse, aonde a pessoa quer chegar, envolve muito na rapidez com que ele aplica o seu método, né? Sim, perfeito. Bom, eu acho, cara, que mais uma vez entra a questão da clareza. Eu acho que a clareza é aplicável em tudo. Esse método, inclusive, você pode usar ele para construir uma automação fiscal, você pode utilizar ele para definir um objetivo de carreira para você, para sua empresa, para sua família. Você consegue aplicar em tudo, porque no final das contas é uma ferramenta para gerar clareza. Então, assim, o mais importante de tudo é eu saber onde eu quero chegar. Então, muitas vezes, as pessoas não sabem onde elas querem chegar. Elas acham que, cara, o que tem é isso aqui, eu vou fazer para pagar minhas contas e acabou. Né? Mas é possível ir muito mais longe e muito mais além com esse conhecimento. Né? É um conhecimento que alavanca não só a execução do seu trabalho, mas alavanca também a sua carreira. Pode alavancar empresas, se você souber utilizar. Porque a gente vive num mundo que o volume, como você falou, o volume de informação está cada vez maior. O fisco, basicamente, todo ano batendo recorde de arrecadação tributária. Né? Então, de um ano para o outro, se aumenta 80 bilhões de arrecadação. Por quê? O investimento em tecnologia e capacitação dos auditores. Né? E aí eu sempre gosto de fazer uma provocaçãozinha que é,
Pô, por que a Receita simplesmente não contratou um sistema de inteligência artificial e demitiu os auditores todos? Né? Seria lógico assim pensar se a inteligência artificial vai tomar conta de tudo. Porque a gente não tem esse nível de inteligência artificial. A gente precisa das pessoas ainda trabalhando. Se você for olhar hoje no mercado, as empresas estão procurando profissionais que tenham conhecimento em automatização de processo, né? Em programação, em tecnologia no geral. Então, cada vez mais vai ser necessário, mandatório, obrigatório, que você tenha conhecimento em tecnologia, para que você, se você quiser continuar avançando. Se você quer, sempre vai ter um lugarzinho lá que você vai continuar no celular na mão, né? Mas chega a hora que vai acabar isso aí. Então, agora, eu lembro de uma frase do CEO da Apple, que ele falou, daqui a uns anos, foi isso em 2008, se não me engano, daqui a alguns anos vai ser mais importante você saber programar do que você saber falar inglês. E a gente está vendo isso acontecer. Hoje você tem Google Translate, você fala no celular aqui uma frase e ele emite o som já no idioma da pessoa. Você não tem tanta dificuldade assim de se comunicar com De barato, já. Barato, às vezes até de graça, né? Mas, atualmente, o que está fazendo a diferença no mercado de trabalho? É o conhecimento em tecnologia. Então, isso muda o jogo. Principalmente porque a gente está num momento que poucas pessoas têm esse conhecimento. Então, a gente tem uma janela de oportunidade. Não é que, tipo, para sempre vai ser isso. Eu não lembro, né, que eu não estava lá, mas teve uma época que criaram a máquina de escrever. E você ter um curso de datilografia era um grande diferencial. Você saber usar uma máquina de escrever. Eu lembro que eu era criança, minha tia tinha uma máquina de escrever, ficava lá na estante. E uma das minhas diversões era pegar a máquina de escrever, botar o papel e ficar digitando um bocado de coisa lá. Eu achava legal aquele mecanismo, como a coisa funcionava, né? Então, houve um momento em que você ter um curso de datilografia era um grande diferencial de mercado, um grande diferencial profissional, né? Depois veio o curso de digitação, né? Que também era um grande diferencial. As pessoas até colocavam no grande, tinha a exigência do cara, né? Curso de digitação. Hoje em dia, quanto vale o curso de digitação? Quanto vale o curso de datilografia? Basicamente nada. Né? Então, nesse momento da história que a gente está vivendo, você saber como automatizar um processo, você saber como transformar os problemas do seu dia a dia em soluções automatizadas, né? E a gente junta duas coisas. Que uma coisa é pessoas que não sabem usar a tecnologia. E outra coisa são pessoas que não têm proatividade. Então, quando a gente fala transformar os problemas da área fiscal em soluções automatizadas, a gente está juntando dois perfis. Que é um cara que é proativo, tem um problema e vai procurar resolver, e que sabe usar tecnologia. Então, tem um problema, eu vou buscar resolver, mas eu vou procurar resolver da forma mais eficiente possível, usando tecnologia. Então, esse é um tipo de profissional extremamente raro. E tudo aquilo que é raro vale mais. Muito mais. Só que não é para sempre. Vai chegar um momento que quem são os profissionais que vão sobreviver? São a lei lá do Darwin, da adaptabilidade, né? Então, cada vez mais, esse tipo de profissional vai ser buscado. E vai chegar um momento que você ter esse conhecimento que a gente está disponibilizando hoje vai ser tão comum quanto você ter um curso de datilografia. Perfeito, né? Perfeito. Então, é uma oportunidade que a gente está vendo nesse momento. E a gente pode agarrar essa oportunidade. Oh, muito legal. Então, vamos encerrar por hoje. E reforçando aqui que vocês continuem nos acompanhando nessa preparação para a nossa Semana da Automação Fiscal. E também, eu acho interessante, Marcos, quem tiver alguma situação de rotina que tome muito tempo e que gostaria de ser automatizado, nos envie aqui. Coloque nos comentários embaixo, né, pra gente. E reforçar o convite para você participar da Semana da Automação Fiscal, um evento 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer de 14 a 18 de novembro agora, de 2022. Clica aqui no link na descrição do vídeo, faz a sua inscrição, vai lá, coloca seu e-mail, clica em Quero Participar, na página de Obrigado, clica no botãozinho para entrar no nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro de todas as informações sobre o que vai rolar nesse evento. Então é isso, gratidão e até a próxima. Um abraço, gente. Tchau, tchau.